Olá, bem-vindos a mais uma edição de A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem iremos conversar sobre mais de 3 temas, sendo que o primeiro é a Autoridade Palestiniana. A Autoridade Palestiniana cancelou as eleições gerais de maio, que deviam ter ocorrido em maio passado, cancelou as presidenciais que deviam ter ocorrido no sábado passado, e está a ser contestada energicamente, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, a autoridade palestiniana não é propriamente um parceiro de negócios, digamos, mas na Cisjordânia começa a ser fortemente contestada. Como é que comenta esta situação, embaixador? A Autoridade Palestiniana é uma entidade cujo reconhecimento internacional é limitado, como é sabido, foi reconhecida como observador nas Nações Unidas em 2013, embora não seja Estado-membro das Nações Unidas, e tem uma existência muito atribulada, que tem a ver, em primeiro lugar, com a própria tensão sistemática com Israel, mas também com as suas próprias divisões internas, e com o facto do mundo palestino não estar ele mesmo unido. Nós sabemos que na Cisjordânia prevalece, digamos, a vontade de Mahmoud Abbas e da autoridade palestiniana enquanto tal, enquanto, como o António deixou intuir na sua intervenção inicial, na faixa de Gaza o Hamas tem uma força muito maior. E, portanto, a autoridade palestiniana vive sempre nesta tensão entre, por um lado, a Fatah, com as suas 3 componentes, também ela não é propriamente unida, e depois há outros partidos para além destes, e o Hamas, que tem um papel mais radical e uma atitude mais radical relativamente a Israel, e que contesta o funcionamento da autoridade palestiniana. No passado, o Hamas conseguiu, em eleições, sobrepor-se à autoridade palestiniana no Conselho Legislativo palestiniano, e isso fez com que Mahmoud Abbas, aproveitando um pretexto, tivesse dissolvido o Conselho Palestiniano. Hoje as sondagens apontam para uma espécie de equilíbrio entre a Fatah e o Hamas, e o Hamas, a Fatah agora descobriu, e em particular a autoridade palestiniana, e pessoalmente Mahmoud Abbas, descobriu um pretexto que coloca, aliás, toda a vida política dentro da autoridade palestiniana nas mãos dos israelitas. E o pretexto é dizer, enquanto não houver condições para a realização de eleições em Jerusalém Oriental, onde há uma quantidade muito significativa de palestinos, não há condições para se fazer eleições livres e corretas. E isso coloca manifestamente a questão nas mãos dos israelitas, porque são os israelitas quem definem ou não sobre se há ou não eleições em Jerusalém Oriental. Sendo que o mais certo, peço desculpa por interromper, o mais certo é que Israel nunca faça o mínimo para criar as condições da realização de eleições. Sim e não. Eu explico que se amanhã o equilíbrio interno dentro da autoridade palestiniana reverter-se fortemente em favor da Fatah, que é mais dialogante com Israel do que em favor do Hamas, Israel pode abrir as portas, digamos, de Jerusalém Oriental. Como sabe, é uma cidade internacionalmente considerada aberta, mas que Israel tem vindo a restringir o acesso dos palestinos e, em particular, a afirmação dos palestinos como uma futura capital, e, portanto, poderemos ter aí uma surpresa. Quer a União Europeia, quer as Nações Unidas, que aliás manifestaram já o seu descontentamento e a sua surpresa relativamente ao facto de Mahmoud Abbas não ter avançado para as eleições, propuseram a utilização quer das embaixadas das Nações Unidas, quer da delegação das Nações Unidas em Jerusalém, quer estruturas ligadas à União Europeia, aos países da União Europeia. Como sabe, não há embaixadas da União Europeia em Jerusalém, todas estão em Tel Aviv, e contrariamente àquilo que seria a vontade israelita. Mas, portanto, pela parte daqueles que são os grandes apoiantes internacionais da autoridade palestina, que é a União Europeia, em particular, e enfim, as Nações Unidas enquanto instituição de referência, há uma vontade que estas eleições se realizassem. Isto cria, naturalmente, uma deslegitimação da representação externa da autoridade palestina, porque é evidente que não havendo eleições, não havendo um sufrágio que legitime o poder político que existe na Palestina, até a própria imagem internacional
da Autoridade Palestina se vai degradando. Mahmoud Abbas foi eleito por 2 mandatos, já devia ter saído, nunca mais houve eleições depois disso, e quase que se poderia dizer que, ao passarem-se as coisas como elas estão a passar, quase que voltaríamos ao género de regimes a que muitos países árabes estão habituados, e de que, aliás, iremos falar a seguir. E, portanto, esta é uma novidade triste no mundo palestino, é algo que reduz a legitimidade de Mahmoud Abbas, e também está muito dependente hoje em dia daquilo que será a atitude futura por parte do novo governo israelita relativamente à conversa com a Cisjordânia, a conversa com Ramallah, a capital de Cisjordânia, onde está Mahmoud Abbas, e ao modo como se querem relacionar com ele, tendo em conta que a grande ameaça física para Israel continua a ser o Hamas e aquilo que são os ataques que o Hamas faz através de Gaza face a Israel. E a autoridade palestina que não controla isso é no fundo uma casualty disso mesmo, isto é, todas as relações de Israel com os palestinos são vistas no mundo como dependendo desse tipo de ataques, quando esse tipo de ataques não parte daquilo que é o chefe da autoridade palestina, mas também ele próprio, e para fechar o círculo, se deslegitima ao não provocar eleições. Por um lado, deslegitima-se e, por outro lado, atira o Hamas para os braços da radicalidade, que neste caso Exatamente. parece ser o Irão, não é? Mas, curiosamente, há 2 países que não querem que haja eleições. Esses países são o Egito e são a Jordânia. A Jordânia, enfim, pela leitura que faz, é o país mais preocupado nesta matéria, dado que está na faixa ocidental do Jordão e a faixa oriental do Jordão, está ali junto da Cisjordânia, porque teme algum desequilíbrio interno em favor do Hamas. O Egito também. E o Hamas, nós não nos podemos esquecer, é apoiado pela Fraternidade Islâmica, um grupo de linha sunita, que é apoiado pela Turquia, é apoiado pelo Qatar, é apoiado pelo Egito, desculpa, pela Turquia e pelo Qatar, e que ameaça muito a legitimidade e a força política dentro do Egito. Portanto, o Egito não quer criar condições que permitam a subida do Hamas. E o Hamas, se calhar, neste momento é mais popular no mundo palestino do que o Fatah. Mas isso só saberíamos com eleições, e como não as temos. Exato. Ainda passou muito pouco tempo, o novo governo israelita tem algumas semanas apenas, mas por um lado é apoiado pelos partidos israelo-árabes e por outro lado parece ter alguma diferença no diálogo com os árabes, com os palestinianos, relativamente ao governo anterior. Consegue já entender se há alguma linha condutora que permita uma diferença entre o novo governo e o anterior? Na linguagem, sim, e temos que perceber que pela primeira vez o governo tem um partido árabe. Este governo tem um partido árabe e, portanto, todos esperam que essa presença desse partido árabe, que é um pequeno partido, mas que apesar de tudo tem enfim, um nome a defender dentro de Israel relativamente ao modo como preserva aquilo que Israel considera ser o interesse nacional. Vamos ver como é que essa atitude se faz. Há um teste que eu diria para as próximas horas, quase. É o modo como Israel vai reagir àquilo que foi o ataque feito pelos iranianos a um barco, com 2 mortos, aliás, a um barco de propriedade israelita no Golfo Pérsico. E aí vamos ver como é que este governo reage. Nós sabemos como é que o governo anterior de Israel reagiria, veremos se há alguma diferença nessa matéria. Eu devo dizer que, tendo em conta aquilo que é o modo como este governo está estruturado e que, como sempre em Israel, por virtude daquilo que é o seu próprio sistema político, é extremamente partido, digamos, o governo tem imensos partidos e imensas estruturas de representação política, vai ser muito difícil a este governo conseguir escapar também a algum radicalismo, porque esse radicalismo também está nos genes da formação deste governo e em alguns partidos que o apoiam. Sim, exatamente, e se não fizer essa aproximação a esse radicalismo, é possível que venha a desaparecer-se, por e simplesmente, não é? Exatamente, e a probabilidade do governo cair, porque nós precisamos de perceber que este governo é um governo extremamente frágil, é um governo que conseguiu, no fundo era um governo para tirar Netanyahu do poder, e portanto a mais pequena falha
até porque vive por uns votos escassos, à mais pequena falha que irá no Knesset. Já agora, não tem nada a ver com o assunto, ou tem pouco a ver com o assunto que estávamos a falar, mas pergunto-lhe, só para uma resposta telegráfica, não ficou admirado com o facto de Bennett ser o primeiro escolhido como primeiro-ministro e não o atual ministro dos Negócios Estrangeiros? Eu não sei, é difícil perceber a lógica dessa escolha. Eu acho que tem tudo a ver com a circunstância de ele ser a pessoa que tem menor rejeição dentro do campo político oposicionista e, portanto, ser mais agregador. Foi essa a ideia que na altura se ficou. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra desta semana, para desta vez falarmos sobre a Tunísia. A Tunísia foi o lugar onde começou a Primavera Árabe, nome ocidental que rapidamente demonstrou ser um disparate, mas de qualquer maneira é naquela faixa mediterrânica um dos países africanos, árabes, que mais próximo tem estado da democracia. Como é que observa mais esta fase de pressão e de alguma violência que a Tunísia está a viver? Eu acho que a Tunísia, onde começou a Primavera Árabe, deve ter entrado agora no verão árabe, porque a primavera acabou definitivamente na Tunísia, a acreditar que esta suspensão da Constituição, enfim, dos direitos constitucionais provocado pelo Presidente da República se vai manter e pode institucionalmente ter algumas consequências. A Tunísia, há uma questão que nós aprendemos com estas primaveras árabes, é que não é a mudança de regime que provoca, que contribui para a pacificação dos países. O que se passou na Tunísia, que aliás um pouco à imagem, nós já nos esquecemos do que se passou em tempos na Argélia, é que tudo aquilo que deu origem à revolta política, isto é, o desemprego, a pobreza, um conjunto, alguma instabilidade e uma imagem de corrupção ligada ao usufruto do poder, só podem, digamos, ser esquecidos pela população quando houver medidas de natureza eficaz que lhes ponham um cobro e portanto, não é de democracia que as pessoas vivem. Aliás, o New York Times trazia uma frase de um popular, eu não sei se essas frases às vezes dos jornalistas são criadas pelos próprios jornalistas, mas dizendo se é para isto que nós temos a democracia, então não sabemos para que é que ela serve. E portanto, esse é de facto o problema, é que montar um sistema democrático que depois não tenha consequências na vida do comum dos cidadãos, acaba por ter uma eficácia muito relativa e a prazo acaba por desaparecer. Os mecanismos de expressão política estão lá e têm essa vantagem, que são mecanismos de descompressão, mas apesar de tudo, de repente, há um momento de verdade. E o que se passou na Tunísia mais recentemente é não só a acumulação dos tais fatores que eu tinha referido, quer dizer, a questão do desemprego, em particular do desemprego jovem, a questão da pobreza, do aumento grande da pobreza e de uma maior expressão de desigualdades, e também muita corrupção, que hoje se sabe muito ligada ao partido do poder, o Ennahda, tudo isso somado a uma gestão caótica da pandemia. A pandemia foi um fator propulsor de uma situação de desespero dentro da Tunísia. E aí apareceu uma figura, enfim, que tinha sido eleita com um ar seráfico, chamam-lhe aliás o Robocop, Kais Saied. Kais Saied foi eleito há uns anos com uma expressiva maioria. É uma figura, é um professor de Direito Constitucional, tem graça a Constituição ter praticamente sido suspensa por um professor de Direito Constitucional, mas nós já habituamos a que professores de repente também sejam capazes, em Portugal temos um exemplo de suspender também alguns direitos em algumas áreas, e portanto nós verificamos que Kais Saied aproveitou um grande mal-estar para, enfim, afastar o primeiro-ministro. Já tinha, aliás, desde janeiro, tinha-se recusado a nomear 11 ministros, a dar posse a 11 ministros, o que tinha, enfim, criado uma espécie de impasse político, que era um bloqueio claro da vida política e que se estava a ver que teria que redundar numa situação qualquer.
Suspendeu o Parlamento por 30 dias, ao abrigo de uma lei absolutamente de exceção, num artigo de exceção, o chamado artigo 80 da Constituição tunisina, que aliás é uma Constituição tida por muito interessante por parte dos constitucionalistas no quadro internacional. Veremos se, conforme algumas suspeitas, estes 30 dias se prolongam, não é? E depois entramos num período de prorrogação da situação de exceção. Teve atitudes que manifestamente revelam que há ali um sentido autoritário. Por exemplo, mandou invadir as instalações da Al Jazeera, porque a Al Jazeera estava, digamos, a transmitir posições e atitudes muito favoráveis ao partido que estava no poder, mas que estava, vamos dizê-lo, legitimamente no poder. A Al Jazeera está ligada, e aqui voltamos outra vez à fraternidade islâmica, a Al Jazeera está ligada ao Qatar, é uma televisão, uma espécie de CNN árabe ligada ao Qatar, e portanto o Qatar está ligado à fraternidade islâmica, e a fraternidade islâmica estava ligada ao governo que estava no poder na Tunísia. Isso é tudo, enfim, relativamente simples. A grande questão está em saber o futuro, como é que isto vai ser. A ideia é que Kais Saied pode ser tentado a lançar, dada a sua popularidade, convém dizê-lo, este golpe foi um golpe muito popular. As pessoas saíram para a rua a favor do golpe autoritário, o que, no desespero perante aquilo que era a ineficácia do modelo democrático vigente. Isto também é uma lição muito importante para o mundo, precisamente pela ineficácia desse mesmo modelo. Ele pode ser tentado a criar uma Constituição presidencialista e, neste caso, fazer uma Assembleia Constituinte presidencialista para aprovar essa mesma Constituição num sentido mais pessoalista em termos de gestão política. Veremos o que é que vai acontecer. O mundo ocidental não gostou muito deste avanço, porque ele também traduz, no fundo, a desilusão, era a última ilusão que existia sobre que a democracia poderia ter resultado daquilo que foi, António lembrar-se-á, a imolação pelo fogo de um militante tunisino contra o regime de Ben Ali, e que enfim, que entretanto desapareceu e que foi viver para a Arábia Saudita nessa altura. E, portanto, a Tunísia entra num estado de turbulência que, enfim, eu não digo que é inesperado, mas que é triste relativamente àquilo que se pensava ser o último remanescente da tal Primavera Árabe. Não lhe parece que talvez esteja na altura de, nomeadamente a União Europeia, perceber que uma das formas de promover a democracia é investimento direto estrangeiro e não andar a amassar a população com os princípios basilares da sociedade ocidental? António, o problema do investimento direto estrangeiro é que o investimento direto estrangeiro que conta é o investimento privado. Claro. O investimento privado, para poder aparecer, surgir, tem que encontrar um ambiente favorável. E o ambiente da maioria destes países é um ambiente, em primeiro lugar, é o caso da Tunísia, é talvez a exceção, de uma economia fortemente marcada pelo poder do Estado, muito condicionada por aquilo que são as liberdades internas que esses mesmos Estados promovem, e portanto a iniciativa privada encontra um terreno potencial para aquilo que é a expressão do seu interesse em matéria de investimento, muito limitada por legislações, por arbítrios de natureza administrativa, por vícios burocráticos internos. Nós temos que pensar o seguinte: a União Europeia desde 1995 procurou, em relação aos países da faixa sul do Mediterrâneo, aquilo que era o chamado processo do Mediterrâneo, que foi lançado em Barcelona. Depois disso houve a União para o Mediterrâneo, e o que é que se provou? Provou-se que tudo aquilo qual era a ideia, aliás, da União Europeia? A ideia da União Europeia era desenvolver a faixa sul do Mediterrâneo até para evitar, digamos, as tentações de migração para o norte. Não vale a pena sobre isto ter quaisquer ilusões. Ao mesmo tempo que se tornavam mercados apelativos, interessantes, e esses países tornavam-se mais abertos e mais amigáveis do investimento europeu, acabavam por criar condições de desenvolvimento que evitavam situações de tensão social e política. Mas para isso é preciso que esses países entre si se relacionassem, isto é, criassem uma espécie de mercado
interno, digamos, entre os países árabes. Ora, nós verificamos que as relações entre os países árabes, se bem que possam ter melhorado aqui ou ali, mantêm-se no essencial como estavam e algumas até pioraram. Nós vemos no norte da África a relação de Israel, peço desculpa, de Marrocos com a Argélia é de uma grande tensão. A relação da Argélia com a Tunísia também não é muito fácil. Ao lado está uma Líbia que só agora conseguiu um pequeno acordo interno, mas muito precário. Sabemos que a Líbia está praticamente esfrangalhada, não é? E do outro lado está o Egito, que já teve o ciclo total, já entrou em Primavera Árabe, deu a volta e já está numa ditadura militar um pouco idêntica àquela que existia no passado com Mubarak ou com Anwar al-Sadat. E antes disso ainda com Nasser. E, portanto, nós o que verificamos é que os países árabes andam muito lentamente, a sua história é muito lenta e a sua adaptação aos modelos democráticos é muito difícil, porque muitos deles, o padrão de natureza islâmica, como nós sabemos, tem um reflexo na vida muito maior do que qualquer outra religião, na vida, no cotidiano das pessoas, acaba por tornar difícil a implantação das regras democráticas. Por outro lado, a pobreza, a educação, a falta de educação, o desemprego, que em muitos desses países se verifica, e em particular as desigualdades profundas, tendo em atenção os processos de corrupção e de desigualdade que existem, tornam muito difícil abrir o caminho àquilo que o António disse, que é a vontade de investimento direto estrangeiro. A União Europeia tem feito tudo o que pode. Eu acho que fez mesmo muito ao longo destes 25 anos, mas realmente da parte dos países árabes o imobilismo é a regra do jogo. Claro. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, voltamos já de seguida com outro tema. Até lá. Bem-vindos à última parte de A Arte da Guerra, desta vez para conversarmos com o embaixador Seixas da Costa a propósito de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. A mais de um ano das eleições presidenciais, começou de repente a falar em fraude eleitoral. Esta antecipação é inesperada e um bocadinho extravagante, não te parece? Jair Bolsonaro teve neste período, que não é muito longo em termos de presidência, se repararmos bem, é muito longo talvez para os brasileiros e para quem olhe para a ordem brasileira com uns olhos de simpatia, mas teve já uma evolução grande dentro desta sua postura, que é, chegou à presidência através de uma polarização como praticamente nunca se tinha visto no Brasil, com as forças mais à esquerda, nomeadamente Fernando Haddad, que foi o seu opositor final, dado que Lula estava preso, e Jair Bolsonaro mandou recado, digamos, político, no sentido de dizer: eu vou-me libertar da velha política brasileira, vou entregar-me, digamos, a uma gestão muito pessoalizada, criando um partido à sua volta, o PSL, que se criou na altura, e em particular apoiando-se num grupo militar. Eu não diria que se apoiou nos militares, este é um ponto importante. Claro. Apoiou-se num grupo militar, que era um grupo militar conservador, que se mantinha um pouco como guarda pretoriana daquilo que era o compromisso que na altura tinha sido feito entre os militares e na transição política. Era um grupo que estava à volta do clube militar, tinha algumas grandes figuras, mas não tinha figuras no ativo militares, muito poucos militares no ativo. Jair Bolsonaro procurou isolar, digamos, os partidos políticos tradicionais, procurou fazer uma espécie de ligação direta às bancadas de natureza temática, às chamadas bancada da bala, por exemplo, que era a bancada dos defensores do armamento, a bancada do boi, que é a bancada dos defensores do agronegócio, e a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica, que atravessa transversalmente os vários partidos. Procurou jogar transversalmente nisso. E deu conta que a máquina política brasileira resistiu fortemente a isso. Curiosamente, essa mesma máquina política que tinha convivido bem com Fernando Henrique Cardoso, que conviveu bem com Lula, depois já não conviveu bem com Dilma Rousseff e acabou por levar à sua derrota, mas que no fundo gerou e apoiou ainda a transição pós-Dilma Rousseff, acabou por criar resistências a Bolsonaro.
E foi hábil, porque essa ala política percebe no início que Bolsonaro tem as ruas consigo, e portanto não reage de forma aberta, vai reagindo por uma travagem do processo legislativo. E Bolsonaro é derrotado por essa bancada. É uma coisa muito interessante como Bolsonaro faz, depois de ter colocado militares em todos os lados, e esses militares que lhe eram fiéis em todos os lados, começa a tirar militares para meter civis, e agora deu, digamos, o último passo, que foi transformar a sua Casa Civil, ter o chefe da Casa Civil, com uma figura de um partido que já foi aliado do Lula, que já foi aliado de Fernando Henrique Cardoso, embora aí mais limitadamente, que é o PP, o Partido do Progressista. Ciro Nogueira é uma figura, digamos, daquilo que era na altura chamado, quando eu vivi no Brasil, o baixo clero, que era uma figura de um parlamento, os ingleses têm para isso uma expressão, o backbenches, os que estão lá atrás, os que estão sentados nas bancadas de trás. E essas figuras vieram ao de cima, na defesa daquilo que é os interesses deste grupo. Os interesses deste grupo são lugares e dinheiro. Não é dinheiro no sentido de corrupção, não. É dinheiro no sentido de distribuição de verbas para interesses de natureza estatal, local, mesmo de promoção pessoal. Mas não há necessariamente aqui a corrupção. Estamos a falar, pura e simplesmente, de uma distribuição. O Brasil tem uma expressão para isto lindíssima, que é o fisiologismo. É uma expressão fisiologista da política brasileira. E aí Bolsonaro percebe que fica nas mãos deste grupo e agora começa a criar a ideia, numa atitude de algum desespero, como o António referiu, a ideia de que a eleição para o ano pode ser ilegítima e que se perder, e em particular que se perder pelo voto eletrónico, que é um voto que existe no Brasil, que muito pouca gente contestou a sua legitimidade ao longo destes anos e tem funcionado muitíssimo bem, que devia ir-se para o voto em papel e há uma lei, um projeto de lei nesse sentido, que o Parlamento se prepara para rejeitar. E Bolsonaro prepara-se para contestar o resultado que aí vem em função disso. Ora bem, isto significa algum desespero. Bolsonaro perde, digamos, a capacidade de gerir politicamente a máquina, através dessa entrega ao tal centrão, como se chama no Brasil hoje, e o centrão é uma estrutura com muita força, é um conjunto de partidos heterogéneo, porque vai se alargando, mas tem praticamente 80% do Parlamento e consegue agregar outros deputados. E, por outro lado, começa a perceber que os militares que têm consigo não são suficientemente poderosos, por exemplo, para lhe apoiar um golpe de Estado, porque uma coisa são os militares que estão na reserva, e embora alguns poucos no ativo, outra coisa são os militares que têm hoje o poder militar no Brasil, que têm a força militar no Brasil, e que dão sinais de não estarem disponíveis para uma aventura igual à de 1964, claro. E portanto ele está a tentar todos os mecanismos. E este ano de desespero, em particular no momento em que ele vê a popularidade de Lula da Silva e uma certa estabilidade na própria imagem de Lula da Silva, em particular a partir do momento em que foram deslegitimadas muitas das ações contra ele no Parlamento e a partir no Supremo Tribunal Federal, e tudo isso leva a um desespero por parte de Bolsonaro, e essa atitude relativamente ao voto e à deslegitimação do próprio voto é prova disso mesmo. Acaba por ser uma forma de entregar o poder a Lula da Silva, praticamente. De certa maneira, até porque não aparece um terceiro candidato. Exato. O que é curioso na vida política brasileira, há nomes como Ciro Gomes, um pouco mais à esquerda e também em conflito com Lula da Silva, depois há candidatos como João Dória, o governador de São Paulo, etc., mas são, enfim, figuras que não despertam neste momento a polarização com vantagem em termos de votos que Lula da Silva representa. Exatamente, acaba por ser imbatível neste momento. Acaba por ser imbatível. E por isso mesmo, digamos, e temos uma figura ainda que é importante nesta matéria, porque tem uma palavra a dizer pelo prestígio que criou, que é Fernando Henrique Cardoso, que não sendo alguém que está na liça, está pelo menos no jogo do poder. E já agora aqui, dando uma nota da natureza nacional, a circunstância de Marcelo Rebelo de Sousa, na ida ao Brasil, ter se encontrado não só com Jair Bolsonaro, no plano institucional, mas também com Lula da Silva, com Fernando Henrique Cardoso, é um sinal
interessante relativamente ao modo como Portugal olha ao Brasil. Nós no Brasil não temos candidatos, nós não votamos no Brasil, nós respeitamos a nossa relação com as autoridades brasileiras que os brasileiros escolherem, independentemente de quem escolham, e tanto respeitamos na relação com Lula da Silva como com Jair Bolsonaro. Eu não queria ir mais longe dizendo que a democracia portuguesa, em 1974, manteve relações bastante cordiais com a ditadura militar brasileira. Os Estados têm relações com os Estados, não têm relações com quem transitoriamente ocupa a sua liderança, particularmente tendo em conta os interesses profundos que existem entre Portugal e o Brasil e a necessidade de ter estes interesses no centro da nossa política externa. Claro. Uma última pergunta muito rápida. Esta coisa da fraude eleitoral acaba por ser uma invenção, entre aspas, de Donald Trump, que aparentemente está a fazer um excelente caminho. É verdade, Trump saiu de cena, mas está para já a recolher imensos fundos, está a garantir uma polarização à sua volta e, curiosamente, está a romper com uma tradição americana. A tradição americana é que, imediatamente após uma eleição presidencial, qualquer que tenha sido o resultado, o partido que está na oposição, ou que ficou na oposição, tem a sua representação maior e a sua imagem mais afirmativa no quadro das instituições do Congresso. Exato. E, portanto, são os líderes congressistas. Não, e nunca há normalmente um líder da oposição. Ora bem, nós verificamos neste momento que Trump consegue ser o líder da oposição. E isto é um desafio mais para Joe Biden nos Estados Unidos. Claro, evidentemente. Muito bem, muito obrigado. Chegámos ao fim do programa de hoje. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.